Inexplicado. Não resolvido. Desconhecido. Mistério. Crer ou não crer? Andrew Basiago, de 6 anos, está prestes a ter o dia mais incrível de sua vida. Meu pai ligou para minha mãe e disse: querida, vou levar o Andy para a loja de ferragens. Na verdade, ele me levou para as antigas instalações de uma companhia aeronáutica Udy Ridge, ali perto. Era uma grande área experimental de defesa que já existia na Segunda Guerra. Ao entrar nas instalações, Andrew se perguntou por que seu pai, Frank, o levaria a um lugar como aquele. O pai de Andrew o leva a uma sala secreta. Lá, ele encontra algo diferente de tudo que já tinha visto. Foi muito estranho. Basicamente, eram 2 discos elípticos que tinham uns 2,5 metros de altura e 3 de largura. Era uma máquina além da compreensão de Andrew. E o que quer que fosse, seu pai era claramente o responsável. Mas por quê? E para que ela servia? Ele mandou o técnico ligar o aparelho. Sob o olhar de Andrew, o disco começou a girar, gerando uma estranha cascata de energia. Parecia água caindo de uma fonte. Era um campo de energia muito bonito e reluzente. Com o campo de energia da máquina crescendo, o pai de Andrew fez algo incrível. Ele pediu que o filho lhe desse a mão e o inimaginável aconteceu. Nós contamos 1, 2, 3. Exatamente no 3, nós pulamos através do campo de energia. Eu senti um movimento e depois vi um ponto de luz à distância. E aquela luz alcançou a gente muito rapidamente. E quando a luz nos atingiu, estávamos em outro lugar do país. Meu pai não disse para onde estávamos indo. Na verdade, nós saltamos 3.200 quilômetros através daquele túnel na trama do espaço-tempo, até a capital do Novo México, em Santa Fé. É uma alegação impressionante. 2 pessoas foram transportadas de New Jersey ao Novo México em um piscar de olhos. O que aconteceu com Andrew e seu pai? Seria a história apenas a fantasia de uma criança de 6 anos? Andrew acredita que só há uma explicação. Eu acho que fui teletransportado. Imagine atravessar o túnel Lincoln em Nova York a 1.500 km por hora e sem um automóvel. Foi mais ou menos assim. Nós atravessamos fisicamente um túnel na trama do espaço-tempo. O pai de Andrew, Frank, inventou a primeira máquina de teletransporte do mundo? Se sim, por quê? Frank Basiago não era um pai comum. Durante a Guerra Fria, os americanos e os soviéticos disputavam a superioridade militar. Frank era o diretor de uma equipe de pesquisa americana de ponta que conduzia experimentos sobre teletransporte. Mas por que Frank usou o próprio filho como cobaia? Eu acho que o objetivo imediato do meu pai ao me teletransportar foi mostrar que se era seguro para o filho dele, seria seguro para o filho de qualquer um. A ideia por trás daquilo era como se, por exemplo, uma criança tivesse viajado com Cristóvão Colombo, ou ajudado os irmãos Wright, ou fosse assistente de Thomas Edison. Após o sucesso do experimento, Frank Basiago decide que o teletransporte é importante demais para ser mantido em segredo. Ele quer contar ao mundo, mas o exército americano discorda. Então, a triste história do teletransporte americano é que ele permanece, basicamente, um segredo militar desde então. Hoje, eu lidero a campanha pela verdade. Eu estou pedindo que o governo traga o teletransporte a público para permitir que as pessoas se teletransportem entre as principais cidades do mundo. E que no século XXI, podemos precisar do teletransporte para resolver a crise ambiental e de desenvolvimento. A minha esperança é que, se o teletransporte for divulgado e aplicado, podemos usá-lo em benefício da raça humana no século XXI. Frank Basiago inventou uma máquina capaz de nos levar instantaneamente para o outro lado do mundo ou até para outras dimensões. O teletransporte é possível?